Boa noite, meus irmãos. É muito bom a gente estar junto nessa quarta-feira estudando a palavra do Senhor. Espero que você tenha passado esses dias bem na presença do Senhor. Espero que você e a sua família estejam bem e realmente espero que a gente possa ter um tempo bem gostoso juntos nessa quarta-feira. Gostaria de orar com vocês, agradecendo ao Senhor por esse tempo de momento de comunhão que nós teremos e depois compartilhar com vocês um trecho da palavra do Senhor para a nossa edificação também. Nessa noite eu quero falar especificamente para os nossos jovens, adolescentes, para os nossos juniores. Uma palavra voltada para essas pessoas, para esses irmãos tão especiais, tão queridos na nossa igreja. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos, ó Pai, pela Tua presença e pela Tua graça, Senhor, que um dia nos alcançou, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui, Senhor Deus, juntos, podendo louvar ao Senhor, podendo, ó Pai, aprender da Tua palavra, Senhor, e realmente sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Quero lhe agradecer, ó Deus, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado, ó Pai, com que o Senhor tem trazido e tem conduzido, ó Deus, a nossa igreja, ó Pai, até aqui. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem realmente cuidado dos nossos irmãos, de cada um de uma forma muito específica, muito particular, ó Deus, e somos gratos por isso. Também pedimos, ó Deus, por aqueles irmãos, ó Pai, que estão passando sim por alguma dificuldade, por alguma luta, que a Tua presença, ó Deus, esteja com eles, ó Pai, Teu carinho, Teu cuidado, Teu amor, ó Pai, o Teu consolo também esteja com esses irmãos. Obrigado, Senhor, porque nessa noite, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, para estudarmos a Tua palavra e por termos essa liberdade, ó Deus, de estudá-la. Por termos, Pai, essa liberdade, Senhor, nessa quarta-feira, Pai, de poder abrir a Tua palavra, ó Deus, e sermos, ó Deus, instruídos por ela, Senhor. Que a Tua presença, ó Deus, esteja conosco nesse dia, nessa noite, Pai, de uma maneira muito especial. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu queria dirigir a palavra para os nossos jovens, para aqueles que já são na mais tenra idade, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos juniores, as nossas crianças. Talvez você esteja pensando, pastor, mas por que o senhor está falando para esse grupo de pessoas? Eu tenho falado já bastante sobre a igreja, tenho levado um desafio grande para a igreja e muitas vezes eu percebo que os adolescentes, os jovens, as crianças olham para a igreja e falam, não, quando eu for grande, quando eu for maduro, quando eu for já um pouco mais velho, eu vou me envolver na igreja, eu vou trabalhar na igreja, eu tenho algo a acrescentar na igreja. Eu quero dizer para você que não, que você já tem muita coisa para fazer na nossa igreja. Você já tem feito muita coisa na nossa igreja. E a igreja precisa, a IBASP precisa dos jovens, precisam dos adolescentes, ela precisa dos nossos juniores. Eu queria compartilhar um texto da palavra do Senhor que se encontra lá na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do verso 12 até o verso 16. Paulo escreve para Timóteo, o discípulo amado dele, um discípulo que ele gostava muito, e é interessante que Timóteo era bem jovem para aquela tarefa que Paulo havia dado. Não podemos dizer exatamente com que idade Timóteo tinha, mas ele era bem novo para aquela tarefa de ser um líder de igreja, para ser alguém que estava sobre a responsabilidade de uma igreja. E ele provavelmente estava sentindo um peso bastante grande nesse tempo, nessa época, quando Paulo o chama para essa responsabilidade. E a partir do verso 12, a carta de Paulo a Timóteo diz o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará a si mesmo e a si mesmo quanto aos que os ouvem. É interessante esse apelo que Paulo fala, essa exortação que Paulo dá para Timóteo. Eu queria que você pensasse, jovem, adolescente, na sua vida. Talvez essa ideia que você tenha de que, não, é o tempo, ainda não posso, eu sou novo ainda, não é a hora. Pensa que você é a igreja do nosso futuro. Pensa que vocês foram criados nessa época da tecnologia, onde
Os nossos cultos estão sendo transmitidos pela internet. Agora mesmo você está me vendo através da internet, não numa forma presencial. E para vocês isso é uma tecnologia que vocês já nasceram nesse meio, que vocês convivem com isso com uma extrema facilidade. Diferente de nós que fomos criados ainda numa outra época e estamos tentando nos adaptar a essas tecnologias. Vocês são a igreja daqui a alguns anos. Vocês já fazem parte da nossa igreja hoje. E a maneira como vocês vão trabalhar, a maneira como vocês vão se desenvolver na nossa igreja vai fazer com que as pessoas do futuro também possam estar presentes no nosso meio e sentirem-se bem. Mas Paulo dá um conselho para Timóteo bem interessante aqui. Paulo, no verso 12, o comecinho desse verso, ele fala assim: ninguém o despreze por ser jovem. Ou seja, ele está falando, olha, ninguém despreze a sua juventude. Mas sabe o que é interessante? Paulo não está falando isso para as pessoas que estavam ali ao redor. Paulo está falando isso justamente para Timóteo. Ele está falando para que Timóteo não olhasse para as pessoas e percebesse o desprezo, ou não se sentisse desprezado por ser jovem. Esse é um desafio para você. Apesar da sua juventude, apesar da sua pouca idade, não despreze aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não despreze aquilo que Deus fez por você e aquilo que Ele pode fazer por você. E os conselhos que ele dá aqui para Timóteo são muito úteis para vocês, os nossos jovens e adolescentes e também os juniores. Paulo fala assim que ele não deveria olhar para as pessoas, não deveria se importar com aquilo que as pessoas falavam, mas pelo contrário, ele deveria ser um padrão, um exemplo. E ele fala aqui em 4 áreas nas quais Timóteo devia ser um exemplo. Ele fala que Timóteo tinha que ser um exemplo na palavra, no discurso, né? E o que é essa palavra que Paulo está dizendo para Timóteo? Algumas vezes nós achamos que nós devemos ser exemplo. Olha, eu não posso falar uma palavra, um palavrão, eu não posso fazer uma brincadeira, eu não posso sair e falar uma palavra torpe, mas nesse texto, Paulo está dizendo que esse exemplo, a conduta de Timóteo devia ser que ele deveria sim sempre estar proclamando o Evangelho. O exemplo de Timóteo é que ele deveria ser como Paulo foi, alguém que proclamava o Evangelho. Essa palavra que Paulo está dizendo que ele devia ser um exemplo no seu discurso significa que Timóteo devia assim usar com toda a sabedoria e fazer de tudo para poder anunciar o Evangelho. Essa é a ideia do texto, essa é a ideia que Paulo fala para Timóteo. Olha, Timóteo, apesar de você ser jovem, apesar de você ter pouca idade, você precisa se aplicar, você precisa ser um exemplo ao transmitir, ao falar da palavra da verdade, ao falar do amor de Jesus. E esse é um desafio para você, adolescente, é um desafio para você, junior, é um desafio para você, jovem. Ser exemplo no seu discurso, ser alguém que está focado em falar dessa palavra. Mas ele continua dizendo que nós não podemos somente falar do amor de Jesus se a nossa conduta não condizer com aquilo. Ele fala que nós também devemos ser um exemplo na nossa conduta, no nosso procedimento. É interessante que uma coisa está muito ligada à outra. Não adianta nada nós falarmos do amor de Jesus, não adianta nada nós falarmos da igreja que nós participamos, se as nossas vidas, se o nosso exemplo, se a nossa maneira de viver não reflete aquilo que nós falamos. As pessoas vão acreditar naquilo que nós dizemos se elas puderem olhar para a nossa vida e ver que aquilo que nós falamos realmente é verdade na nossa forma de viver. E Paulo está dizendo que o jovem, ele precisa não só falar da palavra da verdade, mas ele precisa viver aquilo que ele está falando de uma maneira muito corrente, muito coerente, dentro de um meio tão diferente que vocês vivem. Eu penso o quanto é difícil para você jovem, para você adolescente, o convívio na escola, o convívio entre pessoas que você conhece, entre seus amigos que não são crentes. Não deve ser fácil você chegar diante deles e professar a sua fé, falar que você acredita num Deus e em Jesus que transformou a sua vida. E é mais difícil ainda quando você não vive de uma forma digna, de uma forma que represente essa verdade que você fala. As pessoas não acreditam. Se você não viver de uma forma coerente com aquilo que você fala, as pessoas vão olhar para você e não vão dar crédito àquilo que você fala. Mas ele também fala que o exemplo de Timóteo devia ser também em relação ao seu amor e à fé. E essa é
duas palavras que devem caminhar juntas aqui nesse texto: o amor e fé. O amor a que Paulo está falando aqui para Timóteo é o amor de Deus por nós. É aquele amor que Deus nos alcançou. Nós devemos amar as pessoas da mesma forma que Deus nos amou. E para isso é necessário a fé. Para isso nós precisamos primeiro crer nesse amor de Deus. Nós precisamos entender que esse amor que Deus nos ama, esse amor com que Ele nos amou, é um amor tão sacrificial que fez uma transformação na nossa vida. E Paulo fala que o nosso exemplo de amar as pessoas deve ser parecido. Nós precisamos sim acreditar, nós precisamos sim nos esforçar para amar essas pessoas. E por último, aqui Paulo fala que ele deveria ser um exemplo na pureza. E o termo aqui, a ideia desse termo aqui também tem a ver com castidade. E aí a gente pode olhar um pouquinho mais adiante, no capítulo 5, o verso 1 e 2, aí a gente consegue entender um pouquinho melhor o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Fala para Timóteo, a partir do verso 1 do capítulo 5. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs com toda a pureza. A ideia que Paulo trata aqui nesse capítulo 4 de Timóteo, essa exortação que ele dá para Timóteo, para que ele devia ser um exemplo na pureza, tem a ver com a maneira como ele se relacionava com o seu próximo, tinha a ver com a maneira como ele se relacionava com o sexo oposto. Lembra que Timóteo foi chamado para ser um líder ali naquela igreja. Ele foi chamado para ser exemplo para as pessoas que estavam naquela igreja. E nós, como cristãos, nós somos chamados também para ser exemplo na sociedade onde nós vivemos. Então nós precisamos ter uma conduta, uma vida que mostre esse exemplo, que mostre aquilo que Cristo quer de cada um de nós. Eu sei que para o jovem essas coisas são bem difíceis, porque vocês estão pensando, pastor, mas é o tempo da juventude, é o tempo onde nós estamos aproveitando, é o tempo onde a gente está vivendo uma forma diferente. Apesar de toda essa alegria da juventude, apesar de todo esse entusiasmo da juventude, toda essa energia deve ser vivida também para o reino de Deus, para a igreja do Senhor. A IBASP, ela é formada por vocês. A IBASP, ela é formada pela sua vida, e a maneira como você vive a sua vida ajuda a formação da nossa igreja. Então a palavra que Paulo está dizendo para Timóteo, um rapaz novo ainda, para assumir aquela igreja, é uma palavra de incentivo talvez para você que está pensando que você não tem espaço, que você não tem como ajudar a igreja. Você tem sim como ajudar. Você tem sim como se envolver na igreja, porque você transforma, você é um instrumento nas mãos de Deus para transformar a vida de outros jovens, de outros adolescentes e outros juniores. Paulo continua no capítulo 4, no verso 15, falando o seguinte: seja diligente nessas coisas, essas coisas que nós vimos até agora. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Sabe algo que é gostoso quando nós olhamos para os jovens, quando nós olhamos para os adolescentes, é ver quando eles começam a se dedicar a conhecer ao Senhor e a viver para o Senhor e a servir ao Senhor na igreja. A maneira como esses jovens crescem, a maneira como esses jovens se fortalecem, a maneira como Deus abençoa a vida de você jovem, você adolescente, você júnior. Muitas vezes você pensa que o trabalho, o esforço que você tem feito, aquilo que você tem feito aqui na igreja não é reconhecido, mas saiba que é sim, e realmente é com muito apreço que nós vemos aquilo que vocês fazem. O Senhor Deus tem trazido você para cá, o Senhor Deus tem dado dons para você colocar à disposição da igreja, porque você é importante aqui no reino. Eu queria usar um exemplo também de um outro jovem lá em Daniel. Daniel, no capítulo 1, a partir do verso 17, conta a história de Daniel, dos amigos dele, no momento que eles foram levados ali cativos para a Babilônia. E é interessante esse trecho dessa história, e eu acho que ele se encaixa muito bem com essa ideia do seu trabalho aqui na IBASP, da sua responsabilidade e daquilo que Deus pode fazer
na igreja através da sua vida aqui na IBASP. A partir do verso 17 de Daniel, capítulo 1, diz o seguinte: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Lembra da história de Daniel, quando aqueles jovens foram levados cativos à Babilônia, que no momento que o rei manda separar aqueles jovens e fala: olha, você vai dar a minha comida para que eles sejam bem alimentados, para que eles me sirvam aqui no palácio, e Daniel e os amigos dele falam: olha, não, nós não queremos, dá para nós só vegetais e água, para que a gente realmente não quer servir, a gente não quer desonrar o nosso Deus, nós servimos a um Deus que é poderoso. E aí aquele copeiro fala: não, eu tenho medo porque talvez vocês vão ficar fracos e eu vou ser culpado disso. E aí Daniel fala: não, faz isso por 10 dias, para que você veja como Deus vai fazer. Se a gente vai estar fraco, a gente vai comer essa comida. Caso contrário, ele continua dando essa alimentação para nós. E aí a gente vê agora o desenrolar dessa história, a fidelidade de Daniel sendo honrada diante do rei. E sabe o que é interessante? É que esses 4 rapazes foram extremamente importantes no reino de Nabucodonosor. Não somente no sentido de que eram pessoas inteligentes, mas eles foram pessoas que mostraram a glória do Senhor, que mostraram a presença do Senhor através da fidelidade deles em servir a Deus e servir aquele povo. Não somente no povo da Babilônia, mas também para todo o povo de Israel. Esses homens, esses rapazes foram uma influência muito grande. E é influência para nós até hoje. Então eu queria desafiar você, jovem, você adolescente, você junior da IBASP. Lembra desses 4 rapazes: Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Esses 4 rapazes que decidiram dedicar a sua vida a serem fiéis ao Senhor e a servir ao Senhor com toda a vontade que eles tinham. O Senhor Deus os capacitou de uma forma extraordinária. E eles estavam acima de todos os magos daquela época do rei Nabucodonosor. Eu fico imaginando a capacidade que Deus pode estar dando para você trabalhar na nossa igreja, para você se envolver no nosso trabalho, nos ministérios que nós temos aqui na igreja. O quanto é que você tem feito para isso? Será que nós temos falado tanto em ser uma igreja bíblica, uma igreja acolhedora, nós temos falado tanto em ser uma igreja que serve, uma igreja que proclama a palavra do Senhor. Eu queria perguntar: será que você adolescente, você junior, você jovem, você já tem falado para os seus amigos que você participa de uma igreja assim? Será que você tem mostrado para eles o que significa ser uma igreja bíblica, uma igreja acolhedora, uma igreja que serve e proclama? O que você tem feito para que as pessoas conheçam a nossa igreja? Quando as pessoas olham para a sua vida, quando as pessoas olham para aquilo que você está fazendo lá fora e aqui dentro da nossa igreja, será que as pessoas podem ver pessoas que estão lá firmes com Deus e dispostas a servi-lo em qualquer tempo, em qualquer situação? A minha palavra é para vocês nessa noite. A minha palavra é um desafio para você jovem, para você adolescente, para você junior, para que você se envolva com a igreja, para que você participe não só das programações dos adolescentes, não só das programações dos jovens, não só das programações dos juniores, mas que você participe da vida da igreja, se envolva com a igreja, para que você convide pessoas lá de fora, para que você proclame a palavra do Senhor lá fora. Para isso, a sua vida tem que ser um testemunho. Para isso, a sua vida tem que refletir aquilo que Deus espera de você como jovem, como adolescente, como junior. A igreja, a IBASP, ela existe para que cada um de nós
possamos desenvolver os dons e os talentos que Deus tem dado para nós. Vocês são de uma geração da tecnologia, vocês são da geração onde o celular, o computador, o smartphone faz parte do dia a dia. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos das suas habilidades, nós precisamos dos seus dons, nós precisamos da sua comunicação, nós precisamos da sua alegria, da sua energia para movimentar a igreja, para animar a igreja, para realmente levar as pessoas a amarem as pessoas que estão aqui ao redor. Então eu queria desafiar você a ter uma vida como Timóteo teve, para que você não se sinta menosprezado, para que você não se sinta que ainda não chegou o seu tempo de servir. Lembra que o seu trabalho pode começar já na igreja. Lembra que aquilo que Deus está te chamando para fazer é para fazer hoje, agora na igreja. Deus o colocou aqui para você poder ajudar a gente a construir essa igreja. Então que você pense a cada dia como você pode fazer para falar do amor de Jesus, para trazer mais pessoas para a IBASP, para falar da graça do Senhor, aquilo que Ele fez na sua vida, e para poder servir a igreja com a sua vida, com os dons que Deus tem te dado. Que você pense nisso nessa noite, que você seja desafiado nessa noite. A minha palavra para você nessa noite. Para toda a igreja nós temos falado, para todo mundo nós temos exortado, e para todo mundo nós temos desafiado a trabalhar. Mas nessa noite eu gostaria de falar especificamente para você jovem, adolescente, para você júnior. Que Deus possa falar ao seu coração e que você possa realmente fazer diferença na nossa igreja, como vocês já têm feito, como vocês têm mostrado com toda essa energia que vocês têm dispensado. É tão gostoso quando a gente olha as fotos e vê a Feira das Nações, a Feira de Natal que nós tivemos, o envolvimento de vocês. É tão gostoso quando a gente vê, tem criança na cozinha fazendo missões, a energia com que vocês preparam aquelas guloseimas e a forma como vocês se envolvem no trabalho. É tão bom a gente ver como vocês querem servir ao Senhor. Continuem assim e nos ajude a construir essa nova igreja que nós estamos construindo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar mais uma vez com você, com a igreja, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Eu sei que talvez você esteja com muita saudade de ter um tempo junto, como eu estou. Espero que você possa estar buscando realmente estar na presença do Senhor e em comunhão com os irmãos através dessas mídias sociais. Não deixe de ter comunhão, não deixe de procurar as pessoas, não deixe de se envolver com as pessoas, não deixe de compartilhar aquilo, as suas necessidades também um com o outro, para que nós possamos orar um pelo outro. Não perca os nossos cultos de quarta, não perca os nossos cultos de domingo, não perca o momento de oração que nós temos todos os dias, 9 da noite. Que a gente consiga, que a gente possa, nesse tempo de quarentena aqui, eu espero de verdade esteja chegando no final, para que a gente possa novamente estar reunidos presencialmente, podendo louvar ao Senhor e podendo olhar no rosto um do outro, podendo ver a alegria, podendo ver o amor, abraçando um ao outro nesse tempo. Que você possa se sentir cuidado pelo Senhor, que você possa estar sentindo também a presença do Senhor onde você está. Vamos orar nesse momento, encerrando, e que realmente o Senhor Deus fale ao nosso coração e ao coração dos nossos jovens, dos nossos adolescentes também, para que eles continuem servindo ao Senhor e se sintam desafiados a fazer isso a cada dia. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus por esse tempo, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelos nossos jovens, ó Pai, pelos nossos adolescentes, pelos nossos juniores. Obrigado porque o Senhor tem trazido, ó Deus, a cada um deles, ó Pai, até essa igreja, Senhor, e tem capacitado e tem dado tantos dons e talentos, ó Deus, para eles, Senhor. E obrigado, Senhor, porque muitos deles, Pai, têm colocado esses dons, esses talentos, Senhor, à disposição, ó Pai, da Tua igreja, e têm trabalhado, Senhor, no Teu reino, ó Pai, para a Tua igreja nesse lugar. Mas eu quero desafiá-lo, ó Deus, a cada um deles, Pai, para que eles possam, ó Deus, se envolver ainda mais, Senhor. Que o coração deles, ó Deus, esteja, ó Pai, buscando sempre, ó Pai, estar perto do Senhor, ó Deus, em santidade, em pureza, Senhor. Que a palavra, ó Deus, que saia da boca deles, ó Deus, seja a palavra de proclamação do Evangelho, Pai. Que o amor e a fé deles seja manifesta, Senhor, através das suas ações, ó Deus, e que a vida deles, ó Pai, possa falar, ó Deus, acerca do Evangelho que transformou a vida deles um dia, Senhor.
Ó Deus, que os nossos jovens e os nossos adolescentes, os nossos juniores, Senhor, sejam realmente, ó Deus, instrumentos ativos, ó Pai, no crescimento da Tua igreja aqui, ó Pai, no crescimento aqui da IBASP. Senhor, que nós possamos, ó Deus, já como mais pessoas mais velhas, ó Deus, olhar para eles, ó Deus, e incentivá-los, motivá-los, ó Pai, a se envolverem mais, a trabalharem mais, ó Deus, no Teu reino, para que mais jovens, mais adolescentes, Senhor, mais juniores, possam, ó Deus, conhecer a Tua palavra, conhecer o verdadeiro amor que liberta, ó Deus, do pecado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa noite, Senhor, e pedimos, ó Deus, por aqueles que também estão enfermos, estão doentes, ó Pai, que o Senhor esteja acompanhando, que o Senhor esteja, ó Deus, com cada um deles nesse tempo, que a Tua presença, ó Pai, esteja sobre eles, ó Deus, e que o Teu carinho, ó Deus, e o Teu Espírito Santo também os conforte, ó Deus, nos momentos de dificuldade, Senhor. Que a Tua presença esteja conosco, ó Pai, nesse dia, nessa noite, Senhor, nessa semana que estamos iniciando, ou já no meio, Senhor. Que a gente possa estar contigo, ó Pai, dependendo do Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa noite, obrigado por esse culto especial, obrigado por cada irmão, ó Deus, que tem participado, Senhor. E que o Senhor esteja conosco, ó Pai, eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, que o Senhor Deus possa estar abençoando a sua vida. Que você possa estar compartilhando e experimentando esse novo momento da vida da igreja. E que você jovem, você adolescente, você junior, se envolva ainda mais para nos ajudar a construir essa nova IBASP, essa nova igreja da qual nós queremos ser. Uma igreja que vive a palavra de Deus, uma igreja que acolhe as pessoas, uma igreja que serve os outros e proclama a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.